Gente, o nosso período da tarde, agora, a gente vai... Deixa eu até ver se vai dar para usar isso aqui, vai. A gente vai fazer... a gente teve até agora, parafraseando aí o pezinho de manhã, a gente teve até agora a parte do o quê, né? Então, ontem e hoje de manhã a gente veio falando sobre os o quês da revitalização. O que são as coisas que a gente precisa mexer, o que a gente precisa prestar atenção, o que a gente precisa tomar cuidado, como que a gente tem que lidar com a nossa espiritualidade, como que a gente tem que lidar com a liderança. Vimos um pouco sobre essa pessoa a ser alcançada, como é que a gente enxerga ela, como que a gente mapeia essa pessoa dentro da nossa perspectiva, já que quando a gente fala sobre revitalização, nós estamos falando de uma realidade que foi construída para um público do passado, que deu certo por um tempo, em algum momento, em alguma fase, e de repente entra nesse declínio. Então, o Pezinho também falou hoje de manhã bastante sobre a questão dos sintomas de uma igreja que precisa de revitalização, para a gente poder fazer as nossas avaliações, né? E revitalização a gente ainda poderia classificar como uma revitalização, vamos colocar assim, em tempo e fora de tempo, né? A gente pode ter uma revitalização em tempo, quando a gente não espera o declínio acontecer e já começa a identificar que existem estruturas que estão para ficar obsoletas, e aí a gente então intervém e já começa a fazer a alteração. Então, você às vezes substituir uma coisa que está dando certo, que está funcionando, por outra coisa que vai funcionar melhor ainda, porque vai ser mais eficaz em alcançar o público. Ou seja, ao invés de você andar atrás do problema, é você acompanhar o problema, identificar os sinais de que o problema está chegando e você intervir rapidamente para poder, então, fazer as transições, as mudanças. E quando você faz isso de maneira saudável, a tendência é que você consegue fazer mais rápido, com menos dano, com menos desses problemas que a revitalização normalmente traz consigo. A revitalização extemporânea, vamos chamar ela assim, é essa revitalização de quando nós já estamos no platô há muito tempo ou já iniciando um declínio. E a gente identifica que nós temos estruturas que não estão funcionando há algum tempo, mas por conta da tradição, por conta da maneira como a gente sempre fez as coisas, a gente então identifica que agora então precisa mudar, e são mais difíceis de mudar porque elas estão mais arraigadas. Então, o que é a nossa ideia agora? Nós vamos falar um pouco sobre a filosofia de ministério que você pode construir, e logo em seguida a gente vai falar sobre planejamento estratégico para como que você pode aplicar essas coisas na sua igreja, dentro da sua realidade. E como a nossa proposta agora é fazer uma parte mais do como, né? Então a gente viu o que até então, agora a gente vai entrar no como eu faço, como eu mexo, como eu escrevo o meu projeto de revitalização, como que eu, identificando o que precisa ser alterado, inicio as mudanças ou implemento as mudanças. A minha proposta para vocês é que vocês façam no rabisco, ou no caderno, ou no computador, alguma coisa nesse sentido, já pegando um caso real da igreja de vocês. Alguma coisa que vocês já têm, que vocês sabem que, ok, existe uma estrutura para atender isso aqui, existe uma forma de se fazer determinada coisa, mas você já está identificando que talvez não é a melhor forma de fazer. Para a gente poder, então, pensar em como efetuar uma mudança, uma transição, uma alteração em alguma coisa. E a ideia é que a gente faça isso, e batemos bastante na tecla disso já, não a partir de uma cópia de uma igreja que está funcionando, que você admira. Que você vai lá e olha para aquela igreja e fala assim, puxa vida, eu quero isso aqui na minha igreja. E aí você copia um modelo e começa a aplicar na sua igreja. A gente já vivenciou isso no Brasil diversas vezes, de ver coisas funcionando e a gente simplesmente tentou copiar e a gente viu que não funciona.
O Pezzini falou da denominação dele, né? Eu posso falar da minha denominação, então. A gente viu alguns momentos esse tipo de coisa. Agora nós vamos para o G12, e nem por isso as igrejas cresciam. Agora vamos para a igreja com o propósito do Rick Warren, né? E aí vamos ter os 5 propósitos, dividir as igrejas assim, nem por isso a igreja avançava. Porque uma igreja que avança, ela reúne não apenas um modelo vamos usar a expressão aqui, de sucesso, que funciona, mas ela também reúne as condições adequadas para aquele modelo funcionar. Então a ideia é, ao invés da gente olhar para um modelo, ou algum modelo que nos inspira, ou que a gente admira, alguma coisa nesse sentido, e tentar copiar esse modelo, a gente tentar entender assim, como que o cara chegou à conclusão de que esse era o modelo a ser aplicado na igreja dele, quais foram os passos que ele seguiu para desenvolver esse modelo, que se eu seguir também, eu posso desenvolver um modelo que funcione na minha igreja. Então essa é a ideia. É como se a gente fosse fazer uma engenharia reversa de uma coisa que dá certo, para a gente poder identificar o que todos os modelos praticamente de igreja que existem e funcionaram têm em comum. Porque as perguntas que foram sendo feitas ao longo do processo para chegar àquela conclusão, as perguntas são as mesmas. As respostas são diferentes de acordo com uma série de questões, tanto do local, do grupo de pessoas e do líder que está aplicando aquela situação. Então, quando você faz as mesmas perguntas e você identifica as respostas, as diferenças nas respostas é o que vai produzir o modelo da sua igreja, que provavelmente vai ter mais chance, mais a oportunidade de funcionar dentro da realidade da sua igreja local. Então, quando a gente fala sobre a filosofia de ministério, a gente está respondendo 2 perguntas pragmáticas, tá? E a gente vai ver uma terceira que é teológica. A gente está tentando entender, considerando o propósito bíblico da igreja, como que nós podemos cumprir a missão, levando em consideração o contexto histórico, geográfico e o contexto comunitário que a gente se encontra. Então a gente poderia trabalhar essa frase em 3 níveis. E aí você tem a oportunidade de começar a escrever agora algumas coisas para você ir rabiscando e tentando pensar na sua realidade, na sua perspectiva, seja do seu ministério, seja da sua igreja, seja daquilo que você está envolvido hoje ministerialmente na sua vida. Primeiro é a eclesiologia. Pezzini fez essa pergunta hoje de manhã, e aí ele insistiu, e nós não tivemos uma resposta, vamos dizer assim, final sobre essa pergunta. O que é igreja? O que é igreja? Biblicamente, o que é igreja? Talvez a gente não respondeu porque a gente sente o que é igreja, mas a gente nunca parou para formular um conceito próprio a respeito disso. Talvez porque você tem um conceito próprio, mas você tem medo de que esse conceito seja, sei lá, antibíblico, diferente daquilo que espera que o palestrante que está aqui na frente vai definir e vai falar, você está errado, o seu conceito é herege, alguma coisa nesse sentido. A questão é que você precisa ter essa resposta. O que é igreja? Para você entender como que você vai construir, então, a sua eclesiologia. A gente viu que não necessariamente igreja é ajuntar pessoas para fazer culto. Não necessariamente igreja é juntar pessoas para ter programas. Então, existem alguns elementos que a gente vai definir quando a gente vai falar sobre igreja. A primeira vez que a palavra igreja aparece é lá no livro de Gênesis. Quando Deus está falando com Jacó a respeito de como vai ser o futuro da descendência dele, como que as coisas vão funcionar, como que Deus vai estabelecer um povo a partir dele, é a primeira vez que Deus usa a palavra igreja na Bíblia. Só que, obviamente, como eles não falavam grego, a palavra que vai aparecer lá é a palavra kahal,
que é traduzido na nossa Bíblia, na maioria das nossas traduções, como congregação ou ajuntamento de pessoas. Só que a gente sabe que essa é a palavra igreja, porque é a mesma palavra que foi traduzida por eclesia quando eles foram criar a tradução da Vulgata Latina, da Septuaginta do Antigo Testamento. Então, no ano 300, mais ou menos antes de Cristo, quando os sábios judeus, os eruditos judeus, foram traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, o Antigo Testamento, que é o que eles tinham na época, todas as vezes que eles se deparavam com a palavra carral, eles traduziram isso para a eclésia. Então, quando Jesus fala com Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, obviamente que Jesus não falou em grego com Pedro naquele dia. Jesus usou uma palavra que já era comum no vocabulário dos judeus e que já vinha carregado teologicamente desde o Antigo Testamento de alguns conceitos. O que Jesus estava fazendo ali era dar seguimento à profecia que Deus já tinha feito para Jacó lá no livro de Gênesis. E que vem se concretizando no livro de Êxodo, aparece novamente no livro de Levítico, aparece novamente em Números, aparece em Deuteronômio. Depois, espaçadamente, em alguns textos do Antigo Testamento, essa palavra se repete, normalmente, de novo, traduzida para nós como congregação, mas os discípulos eles já tinham uma ideia do que era carral. Então, quando eles vão escrever em grego os diálogos que eles tiveram com Jesus, eles vão na Septuaginta e eles descobrem que toda vez que essa palavra carral apareceu no Antigo Testamento, optaram pelo termo eclésia. Então eles vão utilizar a palavra eclésia para o discurso de Jesus de Mateus 16 e a partir de então é a palavra que Paulo vai empregar no restante das suas cartas. Então, quando a gente vai falar a respeito de igreja, nós estamos remontando a ideia quando Deus chama Abraão e fala para ele, no meio ali da confusão da Torre de Babel, quando estão se formando nações, e aí lá em Gênesis capítulo 10 a gente tem uma lista das nações que derivam dos povos. Se você pega aquelas genealogias lá, que a maioria das pessoas não gosta de genealogia, né? Bate o olho naquelas genealogias, mas por que tem essas coisas na Bíblia? Né? Em Gênesis 10, os nomes daquelas pessoas são nomes de países em hebraico para os judeus, inclusive até hoje. Você vai ver lá que Jafé gerou Askenaz. Askenaz é como o país Alemanha chama até hoje. Então ali você tem a origem dos germânicos, que era uma família única que falava o mesmo idioma, mas que na Torre de Babel começa a falar e sai correndo para a Europa, depois daquela situação ali. Né? Então você vai ter a Mizraim, é o Egito. Até hoje eles usam essa palavra para se referir ao Egito. Né? A Cush, Etiópia. Fala que Moisés, depois que a primeira cheirosa dele morreu, né, ele se animou de novo, já estava centenário, mas falou assim, estou velho, mas não estou morto. Né? Ele casa com uma mulher cuxita, e a família dele implica com ele. É um dos motivos que Arão e Miriam se rebelam contra ele, porque não gostou que ele casou com uma mulher etíope, que veio fugida do Egito junto com eles, quando Deus libertou o pessoal de lá. Aí você lê lá, uma mulher cuxita. Não, é uma mulher etíope. Né? Então, aqueles nomes ali, que no capítulo 10 de Gênesis fala, ora, gerações, ora, família, ora, nações, dependendo da versão bíblica que você está utilizando, a melhor tradução para todas essas expressões seria famílias. Então, nós temos 70 países surgindo ali, que seria o macro da coisa toda. A gente sabe que, por exemplo, Inglaterra, Noruega, Dinamarca, Suécia, Holanda, é tudo alemão, né? Que foi se misturando com um, com outro e avançando e não sei o quê, mas faz parte de uma etnia original única. Né? Então nós temos 70 etnias originárias que surgem para poder povoar a terra, que na Torre de Babel Deus então separa esse pessoal, e no meio dessa separação ele pega uma daquelas famílias, que era a família de Éber, do primeiro hebreu,
chama Abraão e ele fala com ele, eu vou te fazer uma nação também. Então, isso que você viu acontecendo na Torre de Babel, que está dando origem a nações, que são as famílias da terra, eu vou fazer de você uma nação também, para que em você, nessa nação que nós vamos criar aqui, sejam benditas todas as outras nações. Então, lá em Mateus 24, quando Jesus está falando a respeito do fim dos tempos, e os discípulos estão perguntando quando que vai acontecer o fim dos tempos, o Apocalipse, aquela coisa arada toda, no versículo 14, Jesus fala, depois de falar, vai vir guerra, terremoto, não sei o quê, mas não assusta, é o princípio das dores, e vai ter nação contra nação, reino contra reino, fome, vão trair, entregar vocês, etc. Aí Jesus chega no versículo 14 e fala assim, e será pregado o evangelho do reino em testemunho a todas as nações. Ali Jesus está se referindo a Gênesis 10 e a Gênesis 12. Ele está falando assim, o cumprimento dessa construção que vem sendo feita desde o capítulo 10 de Gênesis, e que Deus chama Abraão para fazer uma nação a partir dele, e que quando ele vai falar com Jacó, porque não são todos os descendentes de Abraão que se tornam a nação, que nele vão ser benditas as famílias da terra. Abraão se torna várias nações por conta de Ismael e por conta dos filhos que ele teve com Quetura. Isaac se torna várias nações por conta do Esaú que ele também teve. Mas quando ele chega em Jacó, que muda o nome dele para Israel, aí Deus fala assim, você não é só uma nação, você também é a igreja. E Deus usa a expressão igreja com Jacó. Por quê? Porque a partir dali, todos os que nascerem dele ou provierem dele vão ser parte da mesma nação. Eles vão se dividir em tribos dentro de um país. E não em países, como era com o pai e como era com o avô. Então, quando Jesus chama os discípulos ali, para essa conversa escatológica, ele está falando assim, para voltar, para que eu volte, para que o fim de todas as coisas aconteça, etc., a promessa que Deus fez para Abraão precisa se cumprir, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então nós precisamos que o evangelho chegue a todos aqueles do Gênesis 10, que estão espalhados pelo mundo. Por isso que depois, quando ele ressuscita, ele chama os discípulos de novo, fala, então vocês agora precisam ir, tanto em Jerusalém até os confins da terra, para isso aqui acontecer. Então, quando Jesus ele chama o Pedro e começa a falar com Pedro, você é pedra e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, ele está pegando esse conceito da igreja que vem lá desde a conversa de Deus com Jacó e falando assim, sabe aquela ideia que você já está acostumado, mas que Israel não cumpriu a sua missão de ter sido luz para as nações, de ter em Israel sido benditas todas as famílias da terra e etc. Isso vai acontecer. Vai acontecer a partir de você, que é a pedra sobre quem eu vou edificar a minha igreja. Vai acontecer a partir das outras pedras sobre quem eu vou continuar também edificando a minha igreja, que é o que Pedro entende quando ele escreve 1 Pedro capítulo 2, e ele fala assim, eu sou pedra, Jesus é pedra e vocês são pedras também. Então existe algo acontecendo que corrige o rumo que Israel tinha se desviado dele. Então a perspectiva, e aí por isso que a gente vai voltar a falar assim, o que é igreja? Em última instância, tem que estar vinculado à missão. Porque Israel deixa de ser igreja, mesmo que não deixa de ser nação de Israel, quando eles deixam de cumprir a missão. E o que Jesus vem fazer como o Messias, que, como ele diz lá em Mateus 5,17, quando ele falava assim, você está abolindo a lei e os profetas, ele fala assim, não, eu não vim abolir a lei ou os profetas, eu vim dar a plenitude, que é a palavra plerosai, que aparece ali no finalzinho do versículo 17, Jesus está falando que ele vai pegar isso, que ainda está inacabado, da promessa de Deus para Jacó,
e da construção de Deus a partir de Jacó, e ele vai concluir esse trabalho. E é isso então que Paulo vai escrever também nas suas cartas, quando ele fala, não é meramente um filho de Abraão, que é o Israel. Paulo está se referindo a esse contexto de igreja lá. Então, se Israel continua sendo povo, mas deixa de ser igreja, quando para de cumprir a missão, o último elemento que fecha para a gente falar assim, ok, eu tenho uma igreja, é o elemento da missão. A questão é se pessoas estão ouvindo o testemunho do Evangelho e estão se convertendo a partir do testemunho do Evangelho que está sendo dado. Então, como que eu posso identificar uma igreja no final? Existe ali um grupo de discípulos de Jesus que consegue se reunir para se edificar, para que consiga sair e cumprir a missão. E pessoas estão sendo alcançadas por esse grupo de pessoas? Se a resposta é sim, a gente tem uma igreja. Se a resposta é não para um desses elementos, a gente não tem uma igreja. A gente pode ter um projeto de igreja. A gente pode ter, às vezes, um projeto de plantação de igreja. A gente pode ter uma igreja que existiu, que deixou de existir porque abandona a missão e que precisa ser revitalizada, ter a vida de novo nela, para que ela volte a cumprir a missão. Então esse é o termômetro. Então quando a gente vai falar sobre uma eclesiologia, e a gente pensa sobre a nossa teologia bíblica de igreja, para eu começar a construir a minha eclesiologia, eu preciso ter essa clareza, porque todos os elementos que eu vou colocar para construir a comunidade local que eu estou sendo chamado para pastorear ou para liderar, eu preciso identificar. Esse departamento, ele cumpre a missão como? Esse ministério, ele cumpre a missão como? Esse grupo de pessoas que vai se reunir no dia tal, na hora tal, cumpre a missão como? Então, a gente sempre precisa ter uma resposta para isso. Então, se você pega e fala assim, não, mas eu tenho aqui na igreja o encontro dos homens da igreja. Então, se os homens se reúnem para poder discutir as suas dificuldades, dar apoio um ao outro, não sei o quê, e no final eles se abraçam e depois eles vão embora, e é só isso que acontece a partir daquela reunião, essa reunião não é uma reunião de igreja. Porque apesar de ter discípulos de Jesus se reunindo para se dar um apoio mútuo, ele não cumpre uma missão. Então, se eu for revitalizar, eu preciso pensar assim, como que eu pego esse grupo e eu redireciono o que acontece ali dentro para que o produto final seja a missão? Então, eu preciso edificar os homens da igreja? Preciso. Se eles tiverem problema constante no casamento, tiverem problema constante de pecado, tiverem problema constante financeiro, problemas constantes no emprego, eles vão cumprir a missão? Provavelmente não. Mas eu não posso só melhorar a condição deles. Eu preciso melhorar a condição deles para que então eles cumpram a missão com eficácia. No final eu preciso dizer, você vai resolver o seu problema no seu emprego, para você ter mais tempo para você cumprir a missão. Você precisa resolver o seu problema no seu casamento, porque isso está tirando o seu foco da missão. Você precisa resolver o seu problema financeiro, porque isso às vezes está tirando a sua moral para cumprir a missão. Deu para entender isso aqui, gente? Esse conceito? Então é isso que a gente vai ver acontecendo, sendo reformulado no livro de Atos. E aí a gente vai ver que o Espírito Santo está tão preocupado com isso, que os movimentos que vão acontecer no livro de Atos, normalmente o pessoal começou a evangelizar, chegou gente, aí eles começam a cuidar dessas pessoas,
e eles param de evangelizar. Aí alguma coisa tem que acontecer. Primeiro movimento, eles estão no cenáculo orando, Jesus tinha falado, espera para receber poder. Então eles não estão evangelizando. Eles ainda não são igreja, eles são discípulos de Jesus, mas eles ainda não estão vivendo igreja. O Espírito Santo vem, eles saem e pregam o evangelho. E fala os idiomas das pessoas que estavam ali na volta. Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem. E aí eles começam a cuidar dessas pessoas, e eles vão vivendo a vida, versículo 47 de Atos capítulo 2, e Deus continua acrescentando pessoas. Eles estão cumprindo a missão. Aí tem uma perseguição, primeira perseguição da igreja. Quando tem a primeira perseguição, eles param de evangelizar. Aí eles ficam com medo, eles não sabem o que eles vão fazer agora. Aí eles prendem Pedro e João, chicoteia Pedro e João, solta Pedro e João, e eles vão para dentro, talvez do prédio que a igreja estava até então. Aí o Espírito Santo vem de novo. E a oração deles é, ajuda a gente, porque a gente vai sair para pregar. A igreja volta a atuar. Vem outra, aí 5.000 pessoas. De repente eles param, porque eles não querem ir para os gentios, e nem para os samaritanos. E eles já pregaram para Jerusalém. Todos os de Jerusalém que podiam se converter, tinham se convertido. E eles estão felizes. Agora eles vão para o templo, eles cuidam daquelas pessoas, edificam aquelas pessoas. Vem uma perseguição. Aí na perseguição, quando espalha, eles retomam a pregação. Eles continuam fazendo isso. O evangelho chega em Antioquia. Aí o Espírito Santo aparece lá de novo. Por quê? Porque parou em Antioquia. Aí o Espírito Santo vai lá e fala, separa Paulo e Barnabé, porque eu tenho um negócio para eles. Aí retoma a missão. E a coisa vai continuar seguindo, vai continuar avançando. Então, todos os movimentos de Atos que a gente percebe o Espírito Santo intervindo é para não deixar acontecer com a igreja o que aconteceu com Israel. Isso significa que a tendência nossa é fazer o que aconteceu com Israel. Sempre as nossas igrejas tendem a parar. Se você só continuar fazendo o que você está fazendo, mesmo que hoje você está alcançando pessoas, daqui a um tempo você vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa que você está fazendo, a igreja vai parar. Essa é a tendência constante da igreja. Tranquila essa ideia, gente? Dá para pensar agora, quando você pensa na sua igreja, você consegue pincelar o que são os departamentos ou as ações que você tem, ou os cultos que você tem, ou os grupos que você tem, ou os encontros que você tem, que, sei lá, no último ano não alcançou ninguém. Não veio ninguém para a igreja a partir daquilo ali. Nenhuma nova pessoa foi alcançada pelo evangelho a partir daquilo ali. Então a ideia é que você, se existe, que você anote isso aí. Que você coloque isso no papel e pense. E de novo, às vezes podem ser coisas muito boas. Às vezes podem ser coisas legais de verdade. Mas que pessoas não se convertem por conta daquilo ali. Às vezes pode ser pregação. Às vezes pode ser ação social. Às vezes pode ser ministério infantil. Às vezes pode ser reunião de oração. O que é que existe na sua igreja que, se você for olhar para o último ano, você fala, puxa vida, nem direta, nem indiretamente alguém se converteu por conta disso aqui que a gente tem. Então, o que a gente chega na conclusão? Que eclesiologicamente, esses são departamentos ou ministérios que precisam ser mexidos. São os que precisam ser revitalizados. Que aí você precisa, então, construir alguma coisa para fazer a guinada naquilo que está acontecendo dentro do ministério. Segunda pergunta, sobre o contexto histórico e geográfico. Como a igreja pode vir a ser
um local onde as famílias dessa região serão benditas, onde elas se encontram. Então aqui é onde você vai analisar se dentro do raio de ação da sua igreja, da onde ela está colocada, se ela está adequada ao alcance daquelas pessoas, ou se você precisa mudar a maneira de alcançar, ou você precisa mudar a igreja de lugar. Então são as perguntas que você vai precisar fazer. Então, analisando o contexto histórico, pensando em todo o passado daquele povo, daquela região, como que você está enfrentando os desafios que existem ali por conta da questão histórica? Então, eu acho que eu já contei para algumas pessoas, acho que para a maioria de vocês que estão aqui não. Quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, para mim foi muito difícil, porque eu não entendia o contexto histórico da onde eu estava inserido. Eu não sabia por que a cultura era do jeito que era, e eu era mineiro, eu tinha uma cosmovisão completamente diferente da cosmovisão do gaúcho, e eu cheguei aqui e na minha cabeça, tudo o que eu fazia em Belo Horizonte, que era legal, que as pessoas gostavam, que as pessoas se interessavam, que as pessoas às vezes me elogiavam por conta daquilo, eu comecei imediatamente a fazer aqui na cidade de São Leopoldo. E foi horrível no começo. Então a coisa foi só degringolando, perdemos as 17 pessoas que tinham na igreja na época. Então se o Pezzini riu quando me viu pregando de terno e gravata para 40 pessoas, imagina quando eu preguei de terno e gravata para 5 pessoas, com um microfone e uma caixa de som em cima do púlpito da igreja. E 5 pessoas sentadas nas cadeirinhas brancas ali me assistindo falar como se eu estivesse falando para 100 pessoas. Era quem? Não, nem a sogra era da igreja nessa época. Nem a sogra. A sogra só tinha pena de mim. Ficava pensando assim, puxa vida, o que minha filha foi arrumar? Né? De estar caminhando. Então estava ali minha esposa, Carlos, Kenane, Rúbia e Kelly, sentados ali ouvindo eu pregar de terno e gravata, né? E era mais gordo do que eu sou hoje, então é mais feio ainda, né? Porque fica com aquele barrigão assim, com a gravata lá, né? Pregando como se tivesse cheio, e ainda voltava para casa assim, eu honrei essas 5 pessoas que vieram aqui hoje, porque eu preguei como eu pregaria para várias pessoas. Estava lá fazendo aquilo ali. Aí a coisa avançou, depois algumas pessoas foram chegando, a coisa foi agregando, não sei o quê, mas patinando, não desenvolvia. Aí o Pezzini começou a fazer a mentoria comigo, começou a me orientar. Na primeira vez eu perguntei para ele assim, o Pezzini, me dá uma consultoria do que eu estou fazendo aqui na igreja. Ele estava sentado no sofá lá de casa, aí tinha vindo no Semibsul, que aliás é um excelente seminário, Então nós tiramos tudo que não presta dos seminários e condensamos aqui só as coisas boas. E aí o Pezzini veio dar uma aula de plantação de igreja, e depois eu perguntei para ele assim, me fala o que eu estou fazendo de errado. Ele falou assim, mas você quer que eu fale mesmo? Pode falar. Ele falou assim, tudo. Desse jeitão que vocês viram ele aqui, né? Eu peguei meu papel e caneta e falei, então vai me falando. E aí ele foi falando, isso aqui. Me deu uma série de livros para ler, depois me abençoou com uma pós-graduação de plantação e revitalização de igreja lá em Campinas. Na época eu não tinha dinheiro para poder fazer, então ele ofertou isso para mim. E aí, na medida que eu ia estudando, sendo mentoreado, entendendo, etc., aí a minha cabeça foi abrindo para essa necessidade. Aí eu fui pensando assim, puxa vida, eu não posso tentar continuar fazendo aqui aquilo que dava certo lá, onde eu vivia. E aí um dia, num 20 de setembro, o precursor da liberdade, eu estou sentado no sofá lá de casa, 20 de setembro normalmente feriado, e quase sempre a Globo passa O Tempo e o Vento na sessão da tarde.
E aí eu sentadinho lá assistindo O Tempo e o Vento, minha mulher gaúcha sentada do meu lado, e aí eu olhando aquelas cenas lá baseadas no livro do Érico Veríssimo, e de repente entra o Capitão Rodrigo dentro de um bar lá, e a hora que ele entra dentro do bar, todo mundo levanta e peita ele. E eu olhando, falei assim, mas ninguém conhece o cara, por que eles estão tratando o cara desse jeito? E aí eles, o que você está fazendo aqui, não sei o quê. E aí ele é folgado também, começa a mexer com os caras, não sei o quê. Aí eu viro para a Sabrina e falo com ela assim, você viu o que aconteceu aqui? Ela falou assim, vi. Eu falei, o que você achou? Normal. Aí eu começo a prestar atenção no Tempo e o Vento, que está me trazendo o contexto histórico do Rio Grande do Sul. Basicamente, de forma bem resumida, a história é, tinha uns índios aqui, Charrua e Minuano, que são diferentes dos tupis e dos guaranis, dos índios do resto do Brasil, Santa Catarina para cima, e aí de repente chegam os portugueses. E aí a hora que os índios olham assim, os portugueses chegam, tomam a terra deles, estupra a mulher dele, mata a filha dele, escraviza o filho dele. Passa 50 anos, o português está criando o gado dele ali, ele levanta os olhos, um espanhol está chegando, pessoal a cavalo assim. E ele vai lá e ele toma a terra do cara, estupra a mulher dele, mata a filha dele e põe o filho dele para fazer qualquer coisa. Passa-se 50 anos, o espanhol levanta os olhos, os índios estão chegando. E eles estupram a filha do cara, mata, e daqui a pouco o português repete o ciclo. Todas as vezes que o cara levantava os olhos e tinha alguém chegando, era para tomar alguma coisa. Era para matar, e aí ele tinha que se proteger. Então, ele não pode olhar o estrangeiro, o forasteiro que chega, com bons olhos. Lá em Minas Gerais, nunca teve guerra. Lá em Minas era um capiauzinho lá, capinando a roça dele, aí ele levanta os olhos, vem um outro cara a cavalo, o cara chega e fala assim, isso, sabe onde é que tem umas terras aí? Eu estou querendo plantar meus milho. E aí o cara fala assim, senhor, tem uma terra ali, logo ali, vou ali, não, lá já leva um pão de queijo, um cafezinho para você poder jantar com sua família lá. E aí o cara vai lá e começa a roça dele, cria as galinhas dele, e ele é um amigo desse cara que está chegando aqui. Porque ninguém chegava para tomar as coisas lá. Fazer uns trem aqui, né? Porque nunca o cara chegava para tomar alguma coisa do sujeito. O forasteiro era mais um amigo que ia ajudar ele a viver, que se ele precisasse de alguma coisa, ele podia pedir um socorro para o vizinho dele em alguma situação e não sei o quê. E aí eu começo a analisar a história do Evangelho em Minas, contexto que eu cresci, e no Rio Grande do Sul. Como que foi quando chegou lá, como que foi quando chegou aqui. Como que foi o avanço lá, como é que é o avanço aqui. E aí eu começo a entender que quando eu chego na padaria e eu vou comprar o meu pão e a mulher, dona da padaria, levanta os olhos e fala assim, que é pra ti? E eu penso assim, desculpa, né? Eu vim só pegar uns, eu não consigo falar cacetinho até hoje, eu acho feio, eu vim só pegar aqui uns 5 pãezinhos de sal, né? Aí ela põe os 5 pães de sal no sacola, olha para mim e fala assim, queira mais. Perdão, senhora, eu vou embora. Né? Eu vou levar os pãezinhos e eu vou embora. Eu descubro que ela não faz isso porque ela não gosta de mim. Eu descubro que existe uma herança histórica que molda um comportamento e que faz com que quando eu vou chegar para evangelizar, eu já seja pré-visto como um forasteiro que pode vir para tomar alguma coisa. E ao invés de eu me ressentir com a ofensa, eu preciso entender, não, existe uma razão, eu preciso mostrar para essa pessoa que eu não vim tirar nada dele. Porque se eu mostro que eu não vim tirar nada dele, aí ele se abre. Aí ele me recebe bem, aí ele vai me tratar bem, aí ele vai querer ser meu amigo. E aí ele vai querer que eu participe da vida dele. Cuca com doce de leite. Pão caseiro com nata e chimia de uva. Aí engordei 26 quilos por causa disso, depois que eu mudei para o Rio Grande do Sul. Comia todo dia no café e antes da janta. Bom demais da conta.
Aí ele volta a ter medo. Aí ele volta a ter medo quando isso acontece. Estava um dia no jiu-jitsu, antes do meu olho dar problema, e aí eu chego no vestiário e tá os caras falando mal de advogado. Sentando o pau, advogado ladrão, não sei o quê, roubou meus honorários, me pagou, não sei o quê. Aí eu começo a tirar a roupa lá e entro na conversa com os caras e falo assim, é mesmo que advogado tem que tomar cuidado, porque eles são malandros, eles fazem isso é mesmo, falando mal. Aí tô terminando de amarrar o kimono assim, entrando pro tatame, eu falo assim, cara, mas pior que advogado é pastor. Pastor é tudo ladrão, você quer mesmo, amigo? Começaram a falar mal de pastor. E aí estamos entrando lá. Aí eu falei para ele assim, cara, você acredita que eu sou as duas coisas? Não, mas não é todo mundo, né? Mas existem profissionais e profissionais e não sei o quê. Contexto histórico. E aí você vai descobrir que quando você vai analisar o contexto histórico, ainda existem as diferenças do alemão para o italiano, porque são completamente diferentes, às vezes até rivais, até chama o italiano de gringo, aqui no Rio Grande do Sul, o alemão russo, o pomerano, aí tem se o cara veio da Alemanha Oriental, ele é católico, se ele veio da Ocidental, ele é luterano, e se rivalizam ali também por causa disso. Aí tem o bugre, aí tem o português normal, aí tem o gaúcho da fronteira, que é o mais faca na bota. Ou seja, dentro de um estado a gente tem mais umas 6 subculturas que compartilham contextos históricos diferentes. Eu não posso plantar uma igreja no meio dos italianos do jeito que eu vou plantar no meio dos alemães. Então, essa análise, a gente precisa ter ela, dentro do espaço que a gente está revitalizando uma igreja. Eu estou revitalizando uma igreja para quem? Quais são os pressupostos da cultura que, por causa da história desse povo, eles têm presente, que são ofensores do Evangelho? São portas fechadas para o Evangelho e que eu não posso chegar e chutar a porta, como o capitão Rodrigo faz no Tempo e o Vento, porque as pessoas vão levantar e colocar a peixeira na minha barriga. Eu preciso fazer igual Paulo, que chega em Atenas, vê a idolatria da cidade, mas inicia o discurso falando, puxa, que maravilha, como vocês são religiosos aqui nessa cidade. E vai bater um papo com eles a partir daquela situação, não chuta a porta de Atenas. Então a gente precisa pensar como que eu faço para entrar em contato com o público específico que a minha igreja pode alcançar. Depois da história, eu preciso analisar a geografia, porque eu estou dentro, às vezes, de uma comunidade que ela é homogênea na sua história, mas a minha igreja, ou o local de reunião da minha igreja, está alcançando as pessoas mais pobres ou mais ricas da cidade? Está alcançando as pessoas mais de um contexto rural, mais de um contexto urbano? Está alcançando pessoas cujo o trabalho é o valor maior ou cujo o estudo acadêmico é o valor maior? Está alcançando pessoas que assistem os canais abertos da televisão ou são as pessoas que assistem os streamings e selecionam as suas séries? Está alcançando pessoas de uma faixa etária mais jovem, de uma faixa etária mais velha? Então essa é a outra análise que você precisa fazer. Porque dentro de uma mesma cultura, a gente tem diferenças de geração, diferenças econômicas, acadêmicas e culturais. E aí você precisa entender quem eu quero alcançar de toda essa gama de pessoas que existe aqui no local onde eu estou. E aí você vai analisar a sua igreja. Aí você precisa definir qual é o público que você vai focar e tentar convencer o outro público a virar servo e não alvo da igreja. Então, quando a gente começa a fazer as mudanças lá na igreja aqui em São Leopoldo,
Tem um senhor que era presbítero lá na igreja, já bem mais velho, que tinha uma concepção de igreja completamente diferente do que aquilo que a gente estava propondo para fazer. E era o maior dizimista da igreja, foi a pessoa que, quando a igreja caiu para um grupo de pessoas insignificante, dobrou o dízimo para poder bancar o aluguel da igreja. Então, por quase 2 anos, era praticamente eu e ele que bancávamos a igreja. E aí agora eu estou moldando a igreja para um público que não tem nada a ver com ele. Aí ele entende que, ok, eu vou continuar participando, porque eu vou servir essas pessoas que vão chegar. Está lá até hoje, Carlos. E aí o resto das pessoas, eles vão ter que optar. Nós vamos servir a esse pessoal que está chegando, ou eu vou procurar um lugar para ser servido. E aí você vai ter as duas coisas acontecendo. Pessoas vão migrar para se servirem de outro espaço, e algumas outras pessoas vão dar as mãos e falar assim, não, eu entendo que eu tenho que servir, então, esse pessoal que está chegando. Se você tem uma igreja, sei lá, de uns 800 membros, 1000 membros, provavelmente você já tem condições de romper com isso. Porque você já tem pessoas de diversidades diferentes capazes de criar formatos diferentes de comunicação do evangelho que alcance essa diversidade de pessoas. Provavelmente você não vai eliminar por completo a questão do público-alvo, porque você ainda vai ter aquela questão assim, nós vamos alcançar os mais pobres dos pobres da cidade? Então, se a sua igreja é predominantemente da classe média, não. Você não vai conseguir alcançar os pobres dos pobres. Nós vamos alcançar os ricos dos ricos da cidade? Os caras milionários? Se a sua igreja é de classe média, não. Você não vai conseguir alcançar aquelas pessoas lá, mesmo que a sua igreja cresça, você vai ter uma limitação. Nós vamos alcançar os imigrantes haitianos da cidade? Talvez você não vai dar conta, mesmo tendo uma igreja grande, a não ser que você se direcione especificamente para aquilo ali. Então, você vai, à medida que a igreja cresce, você vai conseguindo ampliar a sua capacidade de alcance de pessoas diferentes, em fases de vida diferentes, em condições diferentes. Então, você vai ter que analisar assim, existe, a partir das pessoas que vão servir, existe um número suficiente de pessoas para que eu comece a focar no grupo que essas pessoas dão conta de alcançar? Ok, eu posso agregar mais um público ao público da minha igreja. Interessante. Quando eu estava no seminário, como eu vim de um berço muito pobre e eu era semi-analfabeto até 21 anos, eu achava que eu ia ser pastor de um grupo simples, pobres. E eu estava feliz demais se Deus me colocasse numa favela e etc. Só que logo no início do meu ministério eu descobri que a minha facilidade de alcançar era pessoas de classe universitária. Os meus primeiros convertidos foram médicos, advogados, dentistas, engenheiros, etc. E isso eu entrei em crise a primeira vez. Só que quando eu fui para o norte do Paraná revitalizar essa igreja, e aí eu comecei a alcançar essa gente, profissionais liberais, etc. e tal, né? E a igreja começou a crescer. Aí um fator curioso, se converteu uma família muito simples, muito pobre, de um bairro onde não tinha asfalto. E eles começaram a vir para o culto. E aí, pastor comete erros, certo? A gente que fala muito, dá bom dia a cavalo. Então teve um dia, eles eram muito simples, e eu sempre recebia reclamação da zeladora de igreja, porque onde eles sentavam, muitas vezes ficava barro, porque eles tinham que andar 2 ou 3 quadras para poder pegar o ônibus para vir para a igreja. E aí teve um dia de que, naquela unção poderosa que você tem lá, né, eu disse assim, irmãos, agora eu queria que você virasse para o seu irmão, desse um abraço nele, dizia que você o ama e tal. E aí, ao lado dele, tinha um casal muito bonito. Hoje está velhinho. O cara tem 90 e poucos anos, estão lá ainda. Seu João e Dona Léia. Sabe aquele casal distinto, se vestia muito bem, ela de taillé, ele camisa de linho, bonitão, sapato, bico fino, brilhando e tal. Aí o seu João e Dona Léia virou para esse casal e abraçou. E eu vi lá da frente que o casal ficou assim, sabe?
E o casal desapareceu da igreja. Desapareceu. 2 semanas depois, o casal não veio para a igreja, eu fui atrás. Pastor, vai atrás da ovelha. Aí eu cheguei, ele era, não sei como é que vocês chamam aqui, o desamassa carro, lanterneiro, uma coisa assim, que desamassa e pinta carro, né? Chapeador. E ele estava lá, eu disse assim, ô Zé, tudo bem? Tudo, pastor, tudo bem. Cara, estou sentindo falta de vocês. Vocês não vão mais na igreja? Não, pastor. A gente descobriu que aquela igreja não é para nós, não. A igreja é de gente chique. Aquele povo, olha como é que eles se vestem muito bem. E a gente não tem nem calçado direito para ir para a igreja. E é vergonhoso, a gente chega lá com os sapatos sujos de barro. Cara, a gente está procurando uma igreja aqui no bairro. Não, de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Nós vamos começar uma igreja aqui. Vocês não vão sair. E aí chamei um cara que eu sabia que tinha perfil para aquela idade, disse, vamos começar uma igreja. E começamos uma igreja naquele bairro. A gente sabia que aquela igreja nunca se tornaria, talvez, uma igreja que auto se sustentasse. Mas em um ano nós tínhamos mais de 100 pessoas lá. Simples, naquele bairro. Mas, respondendo a sua pergunta, normalmente essa característica não muda, porque ela depende do comunicador, o seu jeito de comunicar, depende da faixa etária que você está. Normalmente essas pessoas atraem as pessoas da sua faixa, né, que você convive. Então até hoje o pastor que está lá tem uma outra característica, ele atraiu pessoas mais simples e tal. Quando eu vou lá, é difícil, quer dizer, você nunca muda o seu jeito de comunicar o evangelho, é uma questão pessoal, né? Então acho que isso explica um pouquinho do que você está dizendo. Aí no processo de revitalização, você vai ter que definir. Está na hora de também revitalizar a visão da igreja ou não? Então, se você entende que não, então a visão da igreja vai te nortear para falar assim, não vamos abrir esse espaço aqui para esse novo público. Então, ok, estão chegando algumas pessoas desse perfil aqui, mas nós vamos continuar fazendo isso aqui para majoritariamente alcançar as pessoas desse perfil aqui. Né? Se você entende assim, puxa, ultimamente tem chegado mais pessoas desse público do que desse, nós não somos eficazes em alcançar esse aqui mais, e esse é o público. Ou às vezes, a igreja está num lugar que, porque a geração mudou, o público mudou. Então você tem as pessoas que se converteram ao longo dos anos ali, quando o perfil da região era uma, mas parou de converter gente, porque o perfil mudou e a igreja não mudou junto com o perfil. Aí vai ter que pensar. Então eu tenho que mudar a visão da igreja para que a igreja retome a missão, para que a gente consiga alcançar esse público novo que surgiu aqui no meu entorno. Então às vezes vai ter que mudar a visão, né? Porque a visão ela não é engessada, a missão é. Então nós não podemos alterar a missão da igreja, porque ela foi dada por Jesus. Então a gente sempre tem que fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Então se eu não estou alcançando pessoas, eu estou quebrando a missão. Agora a visão é como eu vou fazer isso que Jesus mandou fazer. A visão eu posso mudar. Né? Aí tem os estudiosos que falam que talvez a cada 5 anos, a cada 10 anos, a cada 12 anos, você tem que fazer uma revisão na sua visão. Para ver, a minha visão ainda está de acordo com o que está acontecendo, o que é eficaz, ou eu preciso mudar ela. E às vezes a última vez que você alcançou as pessoas, eles eram jovens, né? E agora eles já estão com 50, 60, 70 anos dentro da igreja. E a igreja já tem 20 anos que não alcança novas pessoas. Então peraí, então o que eu vou fazer? Eu vou mudar o jeito de fazer para alcançar as pessoas idosas da região, ou eu vou revitalizar a igreja para, então, alcançar os jovens que não estão sendo alcançados? Aí você vai ter que analisar se é caso, inclusive, de mudar a visão da igreja. Terceira pergunta que você vai levar em consideração para construir a sua filosofia de ministério. O contexto comunitário. O que a igreja pode vir a ser a partir dos recursos que ela possui? Então, agora, aqui, você vai olhar para dentro. Você vai olhar para você, como líder da igreja. Então, quem é você? Esse exemplo que o Pezzini deu aqui agora. Eu achei que eu ia ser um pregador que ia alcançar as pessoas de classe mais pobre, porque o meu
o meu histórico era de viver mais na pobreza. Mas, de repente, o jeito de falar, o jeito de comunicar, a maneira de abordar, começa a alcançar pessoas de um perfil de classe universitária. Então, você tem que analisar você. Qual é o grupo de pessoas que você tem mais facilidade de comunicar, de alcançar, de contactar? Qual que é o grupo de pessoas que não te repele ou que te procura, se aproxima de você? Então, qual é a abrangência que você como líder tem? Então você vai fazer uma análise, um teste, uma avaliação, uma mentoria, um acompanhamento, para você chegar a essa conclusão, já que a gente tem dificuldade, às vezes, de ter clareza a respeito da gente mesmo, né? A gente, às vezes, está muito otimista com a vida, aí você tem uma visão superestimada de você. Você acha que você é um cara fenomenal, sendo que você é um cara bom, né? Então, não é fenomenal. Mas às vezes você está passando uma fase ali meio deprê, meio frustrado, deu um troço errado ali recentemente na sua vida. Aí você acha que você é uma pessoa péssima. Eu só dou conta disso aqui, eu não sirvo para nada e não sei o quê. Sendo que não é verdade. Sendo que você tem um conjunto de dons e talentos e habilidades e capacidade e aprendizado e história de vida que somados te dá uma abrangência grande. Só que sua autoestima está baixa e você não consegue enxergar isso. Você não consegue enxergar as coisas boas em você. Então, o ideal é que isso você faça junto com alguém. Que te acompanhe, que converse contigo, que te avalie. Então, existem tantos testes específicos para isso, quanto entrevistas, acompanhamentos, etc., que pode te ajudar a ter uma visão um pouco mais certa, mais equilibrada a seu respeito. E também você vai olhar quem são as pessoas que fazem parte da sua igreja. Então, você vai começar a fazer ali um inventário de habilidades, de capacidades. Você vai tentar fazer essa definição daquilo que o Pezini ensinou para a gente agora de manhã, ontem, na verdade, sobre quantos apóstolos eu tenho na minha igreja, quantos profetas eu tenho na minha igreja, evangelistas, pastores e mestres eu tenho na minha igreja. A minha igreja ela tem um perfil mais pastoral, ela tem um perfil mais evangelístico. Quais são os nossos pontos fortes e fracos como igreja? As pessoas que fazem parte da minha comunidade, elas têm mais facilidade de dialogar com qual grupo da cidade, mais dificuldade de dialogar com qual grupo da cidade. Então, toda essa análise você também vai fazer para você identificar essa terceira pergunta aqui. Qual é o contexto comunitário que eu tenho nas minhas mãos para poder promover a revitalização? Por quê? Porque a revitalização, habitualmente, ela vai partir disso aqui. Você não vai conseguir fazer uma revitalização se você tem 100 pessoas na sua igreja de 45, 50 anos para cima, começar a revitalizar alcançando o público de 20, 25 anos de idade. Isso não vai acontecer. Então você precisa promover a revitalização dentro de um alcance baseado naquele grupo de pessoas que você tem ali dentro. Aí você vai avaliar daqui a pouco. A minha comunidade, analisando essas questões aqui, ela é revitalizável? Porque pode ser que quando você faz toda essa análise, você também chegue à conclusão que não tem como revitalizar. Que passou do ponto de não retorno. Conceito da aviação de quando o avião ele vai decolar e ele está na pista. Então o avião dá o início lá da decolagem, começa a aceleração. Então se acende qualquer luzinha no painel, qualquer coisa, a turbina falhou, deu uma zebra qualquer, o piloto imediatamente aciona os speed breakers lá, aciona o freio, abre a lateralzinha da turbina lá e freia o avião. Mas tem uma marca na pista que o piloto fica de olho nessa marca, porque ele sabe que se ele passar essa marca, ele não pode frear mais. Se acender qualquer luz no painel, ele vai ter que tentar decolar e tentar resolver o problema no ar. Que se ele frear, o avião vai sair da pista e possivelmente explodir por conta da carga de combustível que ele está carregando. É o ponto de não retorno. Se você passar daqui,
você não tem mais como corrigir o que está acontecendo lá. Então, às vezes, isso acontece com a igreja também. Se você vai atrasando a revitalização, você vai atrasando o processo, você vai atrasando as mudanças necessárias, as mexidas que precisam ser feitas, pode ser que você já ultrapassou esse ponto. E aí pode vir o mestre dos magos da revitalização pastorear aquela igreja, não tem mais o que fazer. Então você vai ter que pensar, é o caso de uma replantação, ou é o caso de dissolver aquela comunidade, encaminhar os crentes para os lugares, daqui a pouco vender o prédio e doar o dinheiro para uma plantação nova ou fazer alguma coisa nesse sentido. Então essa é uma análise que também, à medida que você vai protelando a revitalização da igreja, você tem um marcador que, se você analisar com carinho, com cuidado, ele te diz isso, olha, se eu não conseguir fazer nada até aqui, possivelmente não vai ter mais o que fazer. Esse aqui é o meu prazo para poder fazer essa alteração, essa movimentação. Tranquilo isso aqui, gente? Você não vai fazer acepção de pessoas na medida que você não vai rejeitar ou impedir que alguém chegue na igreja. Então você não vai poder falar assim, não, você não é dessa igreja aqui, ou a pessoa chega lá no curso de novos membros e você faz um levantamento do perfil da pessoa e fala assim, você não atende o perfil da nossa igreja, não sei o quê. Isso seria acepção. Você não vai fazer, né? A não ser que seja a irmãzinha do órgão, né? Então você não vai fazer, isso é acepção de pessoas, né? Mas você não vai intencionalmente investir em todos os 43 públicos que existem no raio de alcance da igreja, porque você não dá conta de fazer isso. Então, por exemplo, não é público-alvo da Igreja Betânia de São Leopoldo os italianos de Caxias do Sul. A gente podia comprar um ônibus e fazer evangelismo lá na cidade de Caxias do Sul e mandar o ônibus lá e trazer alguns de Caxias do Sul no domingo, no culto da igreja, depois devolver eles para lá, não sei o quê. Podia. É factível. Só que não tem sentido a gente gastar energia, tempo, pessoas, não sei o quê, para fazer esse tipo de coisa. Então a gente define, o Caxias do Sul não é nosso público-alvo. Nós não vamos ter nenhuma ação para alcançar uma pessoa de Caxias do Sul a partir da Betânia de São Leopoldo. Vem um cara de Caxias do Sul que viu a gente na internet, achou maravilhosa a igreja, não sei o que, quer frequentar. E quer pegar o carro dele e descer todo domingo para assistir a igreja. Ele vai ser muito bem-vindo. Nós jamais vamos rejeitar ele. Não, está bem-vindo, vem para cá. Mas nós não, mas aí ele começa assim, não, mas eu acho que domingo sim, domingo não, podia ter um domingo culto em São Leopoldo, um domingo culto em Caxias do Sul. Não, nós não vamos pegar as pessoas de São Leopoldo, todo mundo entrar no seu carro e ir para Caxias do Sul a cada 15 dias fazer culto aí por sua causa. Então, esse tipo de coisa que para nós é óbvio quando a gente faz a análise geográfica, ela também é óbvia, embora às vezes pareça mais feio, mais doloroso, da gente fazer o mesmo tipo de análise a partir de outros perfis de pessoas diferentes nessa situação. Só que tudo é uma questão de assim, quem eu dou conta de alcançar? Agora, queremos alcançar Caxias do Sul com o Evangelho? Caxias do Sul faz parte das famílias da terra que precisam ser abençoadas pela igreja? Então, eu vou revitalizar a minha igreja, para a minha igreja ficar top das galáxias, para que surgiu um monte de gente querendo plantar igreja na minha igreja, para ter um monte de gente querendo investir em plantação de igreja na minha igreja, e eu vou plantar uma igreja em Caxias do Sul, que vai chegar lá na cidade, vai fazer a análise, vai levantar o público-alvo, o perfil, desenvolver a filosofia de ministério dele e abrir algo lá. E nós vamos apoiar o cara lá. Mas a igreja local não vai lá fazer isso. Entendeu? É esse tipo de análise. Foi em torno de 1 ano a 1 ano e meio para poder fazer essas análises, essas definições. Eu ali dentro da igreja, montar o grupo base que ia fazer parte dessa mudança da igreja, porque não foram todas as pessoas que faziam parte da igreja que tomaram parte nesse processo de sentar, pensar, planejar, organizar, definir, etc.
né, reunir as informações necessárias para isso e etc., foi em torno de 1 ano e meio o processo. Para então a gente, ok, vai ser isso aqui que nós vamos fazer a partir de agora, essas vão ser as estruturas que nós vamos ter, é assim que a gente vai avançar. Isso aconteceu ali mais ou menos em 2015, 2016. Foi quando isso aconteceu.